Olá, nesse vídeo a gente vai modelar e equacionar um foguete. Então vamos imaginar que a gente tem aqui um foguete repleto de combustível que vai expelir gases, uma quantidade muito grande de gases, a uma velocidade também muito grande. A gente sabe que, estando esse foguete próximo à superfície da Terra e ainda dentro da atmosfera terrestre, vão atuar durante todo o lançamento duas forças. A força-peso, aplicada aqui no centro de massa do foguete, vertical e para baixo, e à medida que o foguete adquire velocidade vertical e para cima, vai surgir uma força de resistência do ar, que seria vertical para baixo, oposta à velocidade. Pois bem, a gente vai considerar que a massa do foguete, lembrando que o foguete é um veículo de massa variável, a massa do foguete ela vai diminuindo com o tempo. Então a gente pode primeiramente imaginar que uma função, massa do foguete no tempo, que seria uma função linear. Ela seria igual à massa inicial menos uma taxa beta vezes o tempo. Se a gente fizesse o gráfico da massa do foguete no tempo, a gente chegaria a alguma coisa assim. O foguete parte no momento de sua ignição com uma massa inicial, m0, e aí, à medida que o foguete vai consumindo combustível, ele, em determinado instante de tempo, acaba o combustível e ele não tem mais como diminuir a sua massa. Ele ficou com uma massa residual, mr. Se a gente derivar essa equação aqui da massa do foguete, a gente vai chegar à conclusão que a taxa de variação da massa do foguete é justamente menos beta. Esse beta é o que a gente chama de taxa de queima de combustível. Para vocês terem uma ideia, no caso do Saturno V, que foi aquele foguete que levou o homem à Lua, em 1969, a taxa de queima de combustível era da ordem de 14.200 quilos por segundo. Para você ter uma ideia, um Fusca pesa aproximadamente 1.000 quilos. Então é como se ele expelisse 14, quase 15 Fuscas por segundo. E a uma velocidade de sabe quanto? A uma velocidade de 2.500 metros por segundo. Isso dá 9.000 km por hora. Ou seja, é muita coisa, né? Um passo importante na modelagem do foguete é a gente entender direitinho a relação da velocidade do foguete com a velocidade de exaustão, que é a velocidade dos gases que saem dele. Então a gente vai considerar aqui que, por uma certa quantidade de massa expelida pelo foguete, essa velocidade do foguete vai ser Vf e a velocidade de exaustão vai ser Ve. Essas duas velocidades elas são dadas em relação a um referencial em repouso. Mas o que importa para a gente é a velocidade relativa dos gases em relação ao foguete, ou seja, a velocidade de exaustão em relação ao foguete vai ser a velocidade E menos a velocidade F. E aí a gente pode reescrever essa equação isolando VE, e isso vai ser igual à velocidade relativa, VE, F mais VF. Pois bem, a gente pode considerar o foguete em dois instantes diferentes. Vamos imaginar que o foguete num instante t com uma massa mf, com a sua velocidade vf. A partir do momento que ele expele uma certa quantidade de massa, num instante t mais ΔT, o que vai acontecer com esse foguete? Essa quantidade de massa, que tem uma quantidade ΔM em quilos, vai fazer com que o foguete fique com uma massa mf menos ΔM. Pois bem, a gente sabe que, a partir daí, o foguete vai adquirir um pouquinho mais de velocidade, ou seja, a velocidade do foguete nesse novo instante vai ser Vf mais ΔVF. Da mesma forma, a gente sabe que a velocidade de exaustão do foguete, que a gente já tinha deduzido como sendo a velocidade relativa mais a velocidade do foguete, agora essa velocidade do foguete é justamente Vf mais ΔVF. A gente vai considerar que o nosso sistema permanece o mesmo antes e depois da expulsão dos gases de dentro do foguete. Iniciando o equacionamento do foguete propriamente dito, a gente, na verdade, está equacionando aqui o sistema foguete mais combustível. E a gente vai equacionar olhando para dois instantes, o instante t e o instante subsequente t mais ΔT. Pois bem, no instante t, o momento linear do sistema é igual à massa do foguete vezes a velocidade do foguete, lembrando que todo o combustível está dentro do foguete a uma velocidade igual a dele. No instante t mais ΔT, o momento linear do foguete e do combustível, ou seja, do sistema foguete mais combustível, é igual à soma dos momentos lineares dessa pequena exaustão ΔM e do foguete que tem massa mf menos ΔM.
Então, somando os dois momentos lineares, que seria simplesmente a multiplicação das massas de cada um por suas velocidades, a gente chega nessa equação e a gente sabe que a gente pode aplicar aqui a distributiva, né, expandindo aqui a equação do momento linear do sistema no instante t mais ΔT. A gente vai perceber que 4 termos nessa equação aqui vão se cancelar. E aí a gente pode reescrever o momento linear em t mais ΔT como sendo essa expressão. E aí o que eu vou fazer agora é subtrair o momento linear no instante t mais ΔT do momento linear no instante t. Ou seja, eu vou escrever a equação da subtração dos dois momentos lineares, o que dá para a gente a massa do foguete vezes esse delta de velocidade do foguete, mais o ΔM vezes a velocidade relativa da exaustão em relação ao foguete. Dividindo todos os termos da equação por ΔT, no limite, quando esse ΔT tende a zero, o que a gente obtém é, do lado esquerdo, dPdt, a taxa de variação do momento linear, e do lado direito, a massa do foguete vezes a taxa de variação da velocidade, mais dmdt, que seria a taxa de variação da massa, vezes a velocidade relativa de exaustão. Pois bem, a gente não pode esquecer que a massa do foguete é igual a um m0 menos ΔT, ou seja, a massa inicial, menos uma taxa de queima de combustível vezes o tempo. E a gente também sabe que a massa do foguete em t mais ΔT é igual à massa do foguete menos o que ele perdeu nesse intervalo de tempo. Rearranjando essa equação, a gente pode reescrevê-la dessa forma, e aí, novamente, dividindo ambos os termos por ΔT, e no limite, quando esse ΔT tende a zero, a gente pode escrever então que a taxa de variação dmf, ou seja, a taxa de variação da massa do foguete, é exatamente igual a menos dmdt, que é a equação que apareceu anteriormente na nossa equação ali da taxa de variação do momento linear. E isso é igual a menos beta, porque a gente sabe, a partir da equação da massa do foguete, que essa derivada tem que ser igual a menos beta. Isso faz com que a gente consiga substituir esse termo aqui exatamente por beta, que é a taxa de queima de combustível. Reescrevendo então a nossa equação, substituindo dmdt por beta, a gente chega aqui numa equação que é a equação da taxa de variação do momento linear do sistema. A gente sabe que o princípio fundamental da dinâmica diz para a gente que a taxa de variação do momento linear de um sistema seria igual à resultante de forças externas que agem nesse sistema. Pois bem, pensando no nosso foguete com seus gases sendo expelidos ali, a gente sabe que existem, né, duas forças externas que agem sobre o foguete, a força peso e a força de resistência do ar. Então, a gente substituindo, né, dPdt pela resultante, a gente vai poder escrever que P mais D, ou seja, a soma vetorial dessas forças, que é a resultante, é igual ao lado direito de toda a nossa equação. A gente também pode isolar aqui a taxa de variação da velocidade, que nada mais, nada menos seria a aceleração do foguete. Essa equação diferencial vetorial, ela nos permitiria calcular a velocidade do foguete a cada instante. Uma consideração que a gente precisa fazer sobre o princípio fundamental da dinâmica é que quando a gente escreve que a taxa de variação do momento linear é igual à resultante de forças externas, de que momento linear a gente está falando? Do momento linear do sistema formado pelo foguete mais os gases ejetados. Pois bem, é claro que, se a gente considera também os gases ejetados no nosso sistema, a resultante de forças externas não pode ser somente as forças P e D desenhadas nesse diagrama, que seriam as forças aplicadas apenas ao corpo do foguete. A gente pode imaginar que pedaços de massa também têm forças externas aplicadas a eles. E essas forças, né, seriam a força peso, por exemplo, e a força de arrasto em cada parte que é ejetada. Pois bem, essas forças de arrasto, elas são muito complexas, né, porque trata-se de um fluido e a gente não sabe muito bem equacionar isso, ou seria bem mais complicado do que o que a gente está fazendo aqui. Então, uma consideração que a gente vai fazer é a seguinte. A gente vai considerar que, além da resultante externa no corpo do foguete, a gente precisa, nessa equação, somar as forças externas aplicadas aos outros pedaços de massa ejetados pelo foguete. O que a gente vai fazer aqui é dizer que, por simplificação, a gente vai considerar que as forças peso e as forças de arrasto elas se anulam em cada pedaço de massa do foguete e, por simplificação, novamente, a gente vai considerar que todas essas forças aqui, né, são nulas.
Isso faz com que a gente, né, retome que o peso que a gente está representando aqui é, na verdade, a massa apenas do corpo do foguete vezes a aceleração da gravidade, e essa força de arrasto também é aquela aplicada apenas ao corpo do foguete. Usando o sistema de coordenadas cartesianas, a gente pode escrever, por exemplo, que a velocidade de exaustão dos gases ela é uma certa intensidade, VEF, com um sinal negativo, porque ela aponta para baixo, e aí usando o versor J. Então vai ficar menos VEF na direção J. Da mesma forma, a gente pode reescrever que as forças P e D elas seriam menos a massa do foguete vezes G na direção J e menos uma intensidade D na direção J. Por sua vez, a velocidade VEF ela foi substituída por menos VEF na direção J, resultando em mais beta VF na direção J. Tudo isso dividido pela massa do foguete. A gente ainda não falou sobre isso, mas a gente sabe, por exemplo, que a força de resistência do ar ela é proporcional, então uma constante de proporcionalidade K, à velocidade ao quadrado. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Antes disso, vamos olhar aqui para o lado direito da nossa equação e perceber que todos os termos do lado direito dessa equação diferencial estão na direção J. Então a gente sabe que a aceleração vai estar puramente, que é o lado esquerdo da equação, vai estar puramente na direção J. Então a gente pode escrever essa equação algébrica, né? Retirando ali os versores J, apenas para ficar com a equação diferencial algébrica, e a gente vai olhar para essa equação e perceber o seguinte: a aceleração do foguete, que é a taxa de variação da velocidade, é igual a menos a aceleração da gravidade, menos um termo que depende da resistência do ar e mais um termo. Esse termo que está aqui no nominador, beta vezes a velocidade de exaustão, é o que a gente chama de empuxo, ou em inglês, thrust. Então perceba que é o único termo positivo na equação que vai fazer com que a velocidade do foguete aumente. Olhando um pouquinho para os termos da nossa equação diferencial, a gente tem que imaginar que conforme o foguete vai subindo, a aceleração da gravidade G, por exemplo, ela não pode mais ser constante, ela tem que variar com a altitude. E como que ela varia com a altitude? A gente tem que lembrar da equação da gravitação universal. A aceleração da gravidade é igual à constante universal da gravitação, que é o Gzão, vezes a massa do planeta Terra, dividido pelo raio do planeta Terra, mais y, que é a altitude em que o foguete vai estar, tudo isso ao quadrado. Se você substituir y igual a zero nessa equação, você vai obter como aceleração da gravidade 9,8, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente disse que ia aprofundar um pouquinho a questão do coeficiente que multiplica v ao quadrado ali na força de arrasto. A gente sabe que, na verdade, esse k ele é meio vezes a densidade do ar, que também varia com a altitude, vezes um certo coeficiente de arrasto CD. Esse sim é uma constante. A gente pode pensar que a densidade do ar, conforme o foguete vai subindo, ela vai diminuindo. A gente sabe que na superfície do planeta essa densidade é aproximadamente 1,2 e a gente sabe que aproximadamente a 30 mil metros de altitude a densidade do ar é aproximadamente zero. Lembra que a densidade do ar é quilos por metro cúbico. Então, na superfície da Terra, essa densidade é 1,2 quilos por metro cúbico. Para a gente simplificar aqui, a gente pode construir uma função linear, né, que nos dê aqui uma variação linear da densidade com a altitude. Perceba que se você substituir y igual a zero nessa equação, a densidade seria 1,2 e quando y for 30 mil, essa densidade seria zero. A gente vai ter que controlar para quando esse y for maior do que 30 mil, o que resultaria em densidade negativa, e a gente pode ter um problema com isso. Mas como a gente vai implementar essa equação diferencial em Python daqui um pouquinho, eu vou mostrar como a gente vai evitar esse problema. Pois bem, a gente também, né, tem que lembrar que a massa do foguete, como a gente descreveu, seria uma massa inicial menos uma taxa de queima de combustível beta vezes o tempo. A gente pode, então, lembrar que a taxa de variação da própria altitude, ou seja, dy dt, é igual à própria velocidade do foguete. E, da mesma forma, a gente vai reescrever a nossa equação diferencial da velocidade, colocando todos os termos aqui, né, que a gente desenvolveu para construir uma equação diferencial bastante grande.
Esse sistema de equações diferenciais é o sistema de equações que vai nos permitir calcular a posição e a velocidade do foguete em qualquer instante. Mas como resolvemos numericamente equações diferenciais? Pois bem, vamos imaginar a nossa primeira equação diferencial. dy dt igual a vf. Essa equação está me dizendo que a taxa de variação da posição y do foguete é igual à velocidade do foguete. A gente pode lembrar da própria definição da taxa de variação instantânea, que é a definição de derivada, e escrever que ela pode ser aproximada por um ΔY por ΔT. Perceba que o ΔY, que está no numerador, foi escrito como y de t mais ΔT menos y de t. Quando a gente rearranja essa equação, ela fica igual a essa equação a diferenças, que está me dizendo que o y no instante subsequente é igual ao y no instante anterior, mais uma taxa de variação vezes ΔT. Esse é o chamado método de Euler para a resolução de equações diferenciais. Muito simples. Ele pode ser aplicado, inclusive, para essa equação, né, que é bastante complicada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a mesma estrutura, né, dizendo que a velocidade do foguete no instante subsequente é igual à velocidade do foguete no instante anterior, mais a taxa de variação. Quem é essa taxa de variação? Essa própria equação que está acima, vezes o ΔT. A gente precisa também de condições iniciais para resolver o nosso problema. Basta lembrar que a gente pode considerar que o foguete parte do repouso, velocidade inicial igual a zero, a uma altitude, a uma coordenada y, também igual a zero. Fazendo a simulação dessas equações diferenciais, primeiramente eu vou escrever aqui uma função para descrever o ρ, que é a densidade do ar, em quilos por metro cúbico. Perceba que a variável aqui, densidade, é exatamente igual àquilo que eu já mostrei, e a gente vai colocar apenas uma proteção. Se o valor dessa densidade for menor do que zero, eu vou considerar que a densidade é zero. A gente também pode escrever aqui a função g, que é a que descreve a aceleração da gravidade em relação à altitude y, da forma como a gente já descreveu também. A gente pode olhar para os dados do problema e pensar, por exemplo, nos dados do foguete Saturno V, aquele que levou o homem para a Lua. O primeiro estágio desse foguete, que compunha aí toda a estrutura do foguete no seu lançamento, tinha uma massa aí de 2,77 vezes 10 a sexta quilos, tinha uma velocidade de ejeção de gases, né, de 2.500 metros por segundo, tinha um beta, que é uma taxa de consumo ou de queima de combustível de 14.200 quilos por segundo, um coeficiente de arrasto de meio, esse coeficiente é adimensional, aí a constante de gravitação universal, a massa da Terra, o raio da Terra e o tempo de simulação, que seria 160 segundos. Pois bem, esse código ele contém exatamente, né, as equações, as diferenças que implementam as nossas soluções numéricas das equações diferenciais. Perceba que, né, a gente tem aqui exatamente o que a gente já descreveu agora aqui em linguagem de programação. Quando a gente simula, né, essas equações, perceba que a gente está num loop, o for aí indo de 0 até o máximo de simulação de tempo que a gente está fazendo, e a gente percebe que a velocidade do foguete vai aumentando exponencialmente. Isso acontece, né, porque a massa do foguete vai diminuindo e a gente tem aí, né, também a diminuição da densidade do ar e também a diminuição da aceleração da gravidade. A gente conseguiu aqui calcular, a partir dessa simulação, uma velocidade final do Saturno V, depois de 160 segundos, de 2.732 metros por segundo. Se você procurar na internet, você vai perceber que a velocidade que ele atingiu no primeiro estágio é muito próxima disso. Antes de terminar o vídeo, vamos considerar um caso mais simples. Imagine que a nossa equação diferencial seja aplicada a um foguete que está no espaço sideral, longe de qualquer astro. Isso significa que não haveria nenhuma força de atração gravitacional e nenhuma força de arrasto, porque não haveria ar. Pois bem, a gente pode então reescrever a nossa equação diferencial, eliminando, né, o peso e o arrasto. A gente também pode lembrar que o beta, na verdade, pode ser escrito como menos a taxa de variação da massa do foguete.
E, por fim, a gente pode escrever a nossa equação diferencial como sendo menos a velocidade de exaustão vezes 1 sobre a massa do foguete vezes a taxa de variação da massa do foguete. Multiplicando ambos os lados da nossa equação por ΔT, a gente pode reescrever essa equação, o que permite que a gente integre entre os limites da velocidade do foguete no instante 0 até o instante t e, do lado direito, massa do foguete do instante 0 até o instante t. Quando a gente faz essas duas integrais, a gente chega à conclusão que a velocidade do foguete é igual à velocidade inicial mais a velocidade relativa vezes o logaritmo natural do quociente da massa do foguete inicial sobre a massa do foguete no instante t. Essa é a solução algébrica da nossa equação diferencial. Para fazer um gráfico dessa velocidade do foguete em relação ao tempo, a gente tem que lembrar que a massa do foguete é igual à massa inicial menos ΔT, o que resultaria nesse gráfico aqui, bastante parecido com aquele que a gente obteve, né, utilizando ali o caso numérico com as forças peso e arrasto. Vale lembrar que essa solução só é válida quando a resultante de forças externas que agem no foguete é nula. É isso aí. Obrigado, pessoal.